Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje a gente vai falar sobre a saúde da sua empresa, da sua vida, da sua clínica. Vamos falar sobre estratégias inovadoras, liderança na era digital. Mais um Jeff Podcast que a gente vai falar sobre qualidade para você. E saibam que 60% das empresas do Brasil quebram antes de completar 5 anos. Isso aqui dados oficiais, mas o que a gente vê no dia a dia, pelo menos entre meus amigos, está muito mais do que isso. E 80% estão falidas antes dos 10 anos. Não estou acreditando nesses 80% também não. Mas vamos lá. Vamos saber mais sobre estratégia de negócio, gestão e liderança com nossas convidadas de hoje. Turma, para eu começar a falar sobre esse assunto, eu não poderia estar sozinho, então eu só trouxe mulheres bonitas ao meu lado. E aí a gente vai trabalhar, mas não é só beleza, vocês vão ver que tem muito mais do que a beleza, tá? Jaqueline Guedes, que é amazonense mãe, CEO da Empower Marketing Eventos e atualmente está como presidente da AGE. A AGE Amazonas, Associação dos Jovens Empresários do Amazonas, Jaque, segunda vez para você provar. Quer dizer, não precisa provar mais nada, né, Jaque? Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você, ainda mais acompanhado com essas lindas mulheres, né, que tem um conteúdo fantástico, então, mais uma vez, vai ser um espetáculo. Do meu lado aqui, conhecendo hoje, né, Verdade. conhecendo hoje pessoalmente, já fui no teu Instagram, já dei uma olhada em tudo. Larissa Pinheiro, psicóloga organizacional, especialista em gestão de mercado e clínicas médicas. Larissa, prazer, seja bem-vinda. Prazer, doutor. Um prazer estar aqui, né, com as meninas. É a primeira vez, é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que a gente consiga aí bater um papo bem legal e levar algum conteúdo de valor para as pessoas que estão assistindo. Lembrando para a dona Jaque, na próxima vez você perde a música, tá? Na terceira. E na quarta, você paga um boleto que a gente já passa. Paga o almoço, né? Vamos ficar nessa terceira. Até a terceira a gente vai na amizade, o resto depois a gente vai pensar no boleto. E do meu lado direito aqui, a dona Amina Pontes, bibliotecária de formação especializada em gestão de pessoas. Está no Sebrae há 27 anos já. E hoje atua como gestora do programa de empreendedorismo feminino, a mulher mais esperada hoje dessa mesa, do Sebrae delas. Seja bem-vindo, Amina. Obrigado, viu? Obrigada, boa tarde a todos. E vai ser um prazer trocar ideias com vocês, já que já é uma parceira nossa, né? E conhecer Larissa. E, mulherada, o delas, Jefferson, já vou começando assim. É desenvolver empresárias líderes apaixonadas pelo sucesso. Então, a gente aguarda a mulherada no Sebrae. Vou ter que bater palma mesmo, porque eu acho tão interessante. Eu venho de uma família onde os homens e as mulheres sempre foram muito fortes. Tanto meu pai, a minha mãe junto com meu pai, como as minhas primas, a minha irmã. E é tão bonito a gente ver isso, porque eu acho que as mulheres, como vocês são multitarefas, o empreendedorismo é uma coisa que vem mais fácil para vocês. Homem não, homem só tem um foco, homem não sabe fazer outra coisa. E eu acho que dá força, desde aquela pessoa que está ali começando Poxa, a minha mãe já foi costureira. Eu vou tirar tudo para mim. Minha mãe já foi costureira, a mamãe já teve açougue, a mamãe já teve restaurante. Então, assim, vocês darem essa força para a mulher que muitas das vezes fica em casa inicialmente porque o marido é que está tocando, mas ela tem um potencial dentro dela, ela tem um potencial de trabalhar. Então, obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui. Meninas, mas para tudo isso acontecer, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Então, vamos lá. Vacinar na infância da terceira idade e no melhor conforto da sua casa. Entre em contato com a Vacinar. Ela cuida da sua família, cuidando de Manaus também. Você pode ligar, tem um QR Code aqui em cima. Você fala com eles, eles vão na sua casa. Então, se você tem seu pai ou sua mãe está mais idoso, tem maior dificuldade, ou se seus filhos também, você esqueceu agora e começou as aulas de novo, liga para eles, eles entram em contato, eles vão na sua casa. O Hospital Check-up, ele tem que lembrar, você vai fazer um check-up toda vez que a gente vê a parte do coração. Pense também na possibilidade da parte neurológica. Então, você vai ter vários exames neurológicos. Às vezes, você descobre algo. Poxa, mas eu vou procurar para descobrir. Não, você vai procurar. Se não tiver nada, graças a Deus. Mas se tiver, você pode contar com o Hospital Check-up.
queridinho de Manaus, está no Adrianópolis, no coração da nossa cidade. WhatsApp Manaus. WhatsApp Manaus é a escola de inglês maior da América Latina. Eu já fiz o WhatsApp e todos que eu trago aqui como patrocinadores, eu posso chancelar para vocês. Então, oportunidades, e as meninas, a gente vai falar sobre isso, oportunidade de trabalho, tudo se abre. O mundo se abre porque o mundo fala inglês. Você que é adulto, você que não quer estar ali, voltar para o verbo to be, você que não quer estar ali com adolescente, com criança, é um inglês para adulto. Então, você vai falar lá exatamente de tudo que a gente está falando aqui. Não sei se vocês conhecem. A gente, lá no WhatsApp, fala sobre liderança, sobre gestão, sobre tudo que a gente está falando hoje. IBCar. O IBCar é um grande parceiro. Eu alugo o carro durante muito tempo já. Se você não tem mais esse apego, se você começou a fazer conta e já entendeu que agora em janeiro você está preocupado com o IPVA do carro, com seguro, se você tiver algum outro problema no seu carro para resolver, o IBCar aluga carro. Então, assim, esquece, desapega. Eu desapeguei. Então, IBCar, você aluga seu carro, não tem problema nenhum, não se preocupa com nada. Então, aluga seu carro, pelo menos teste. Se você quiser, de repente, vai ali em Presidente Figueiredo, vai fazer uma voltinha, vai para Manacapuru, Novo Airão, aluga seu carro, vá lá e aproveite e se delicie. IBCar. Meninas, cansei, mas vamos lá. Eu acho que é o mais importante. Eu quero começar com uma pergunta que pode ser que dê polêmica, mas vamos lá. Muitos querem ser empreendedores, mas falta conhecimento e habilidade. Não existe mágica. E também exige capacitação. Jaque, pensando que você está ali no meio da Empower, que é uma empresa especializada em capacitação, como é que você avalia essa questão do que eu estou falando para você? Simplesmente tem bastante, né? Mas assim, eu posso usar um pouco do meu exemplo. Né? Quando eu comecei, eu também só tinha vontade. Né? E eu sempre gosto de contar um pouquinho desse trecho, porque quando eu comecei a minha segunda empresa, que é a Empower, eu falei assim, dessa vez eu vou fazer certo. E fui no Sebrae. Então, se você tem a vontade, você tem a ideia, você tem aquela força em fazer, você tem aonde se capacitar, né? Seja pela Empower, seja pelo Sebrae. Acho que vai muito do interesse desse empreendedor. Porque o que acontece muito, ao meu ver, Jeff, é que a pessoa só começa. Em nenhum momento ela quer se atualizar. Em nenhum momento ela quer melhorar. Ela fica muitas das vezes mais no operacional do que na gestão. Então acaba que a empresa afunda, né? Então, eu sempre falo, você quer empreender? Maravilha, vai. Mas vai melhorando. Não vai só, quero abrir as portas aqui e vou me jogar. Não, tem muitas empresas para se capacitar. Uma delas é a Empower. Eu vou puxar esse gancho até para você, Jaque, porque você que já está na área da saúde, você que está em grandes clínicas aqui em Manaus, se isso é verdade, quando a gente vê a pessoa que está ali dando tudo de si, na área médica, que a gente passa 10 anos de formação apenas aprendendo a ser um bom médico, como é que é para você essa visão dentro da área médica? É um pouco disso que a Jaque falou, isso não é diferente, né? O médico, ele é muito técnico e a clínica, ela é um grande negócio, né? Tem muitas perspectivas de crescimento, então ele tem que entender um pouco hoje em dia de marketing, ele tem que entender de posicionamento, a parte estratégica, quem é o público-alvo dele. Para esse público que ele está atendendo, existe toda uma estratégia por trás. Como que é o ambiente que ele vai oferecer, como são, desde a aparência das pessoas que vão estar na clínica para atender aquele público específico. Ele tem que entender de relacionamento, de atendimento, indicadores de desempenho, financeiro, ele tem que entender de plano orçamentário. São muitas variáveis e muitas coisas específicas que tá além. E nem é ideal, ele tem que ter noção de tudo. Eu acho que o treinamento e o desenvolvimento é importante para o empresário médico, ele ter noção do que acontece. Mas ele tem que estar focado naquilo que ele sabe fazer de melhor. E tem que se certificar de pessoas boas e adequadas que possam fazer por ele o que precisa ser feito, né? E aí ele tendo conhecimento e um pouco de noção, ele consegue acompanhar isso, ele consegue conversar a respeito disso, ele consegue discutir, analisar um resultado para conseguir promover e alcançar aquele objetivo que ele tem ali como sonho, como propósito, né?
E eu acho que uma coisa interessante também que eu queria contribuir com a Jaque, não é só o técnico, não é só conhecer de finanças. Isso é, sei lá, 30% talvez seja, né? Mas entender de comportamento humano, né? O segredo é a gestão de pessoas. Exatamente. Elas são a mola propulsora de tudo, né? De tudo aquilo que ele planeja, de tudo aquilo que ele almeja. Só vai funcionar e só vai acontecer se ele puder contar com as pessoas, né? Isso. Interessante, Jefferson, que tem uma frase: atrás de um CNPJ tem vários CPFs. Né? Perfeito. Então, é por isso que é importante o médico ou outro profissional liberal, ele pode ser o melhor na área dele, mas aí ele tem que pensar também com cabeça de dono. Eu sou empresário, eu sou o dono daqui, então tem que pensar mesmo no todo, na gestão empresarial do seu consultório, da sua clínica, né, para poder ele até saber se o preço que ele está cobrando no serviço dele vai gerar lucro para ele ou não. Senão, ele daqui a 5 anos, 10 anos, ele está fora do mercado. E o que a gente vê muito é que ele acaba precificando com o que o vizinho está cobrando, né? Só que o vizinho tem uma outra estrutura, ele tem um outro... Atende outro nicho. Outro nicho. Então, não dá para basear. Existe uma ferramenta para se fazer isso de forma Isso. profissional, né? Ele tem que saber fazer um markup ou contratar alguém que faça. Ele tem que saber precificar corretamente os serviços dele, Saber os vender o procedimentos dele. serviço dele. Ô, Amina, então, você acha que essa falta de conhecimento organizacional é que faz realmente vir a fechar os negócios e as clínicas? Também. Ele precisa conhecer todo o ambiente da empresa e principalmente conhecer mercado, né? Porque não adianta ele, vou abrir uma clínica aqui, se de repente lá o público que está ali não consegue pagar o serviço dele, né? Aí ele acaba tendo que fechar. Tem muitos médicos que estão numa ótima área, mas mas aqui todo mundo está indo para o lado melhor da cidade, vou montar minha clínica aqui também, e acaba fechando a porta porque o público não acompanhou ele, a rede de cliente dele não acompanhou ele, né? Aí, então, tudo isso ele tem que conhecer o ambiente onde ele vai estar construindo a clínica, onde ele vai atender, a precificação, a área de gestão financeira, se que está entrando vai estar pagando as contas. E, gente, tem curso online no Sebrae. Muito. Temos também, nós estamos reformulando uma capacitação, uma trilha que é voltada para profissionais liberais, que entra aí o médico, o dentista, o psicólogo, fisioterapeuta, justamente para ele entender essa gestão empresarial. Eu ouvi lá dentro que existe uma possibilidade de só da área de saúde para começar. Sim, As com pessoas certeza. não entendem, Amina, que... Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado do que eu entendo. Se você vai trabalhar com um público e tudo começa com público-alvo, me corrija aí depois, se não foi isso. Se você quer um público A e B, você não vai trabalhar, botar o consultório na periferia. E Sim. o preço é de um público A e B. A mesma coisa que você acha que o seu trabalho é maravilhoso e você quer cobrar um valor que está acima do que as pessoas que moram na periferia. Então, assim, tem que começar tudo pelo público-alvo. Tudo faz parte, são os 4 P's, né, que a gente fala. Você tem que saber avaliar o ponto onde você está localizado, você avalia o preço, que é a precificação dos teus serviços, daquilo que tu tem para oferecer. Você avalia a parte de propaganda, como é que você vai divulgar os teus serviços, porque público-alvo e estratégias diferentes, né? Sim. A classe, por exemplo, high ticket, ela pode até te enxergar, posso estar enganada, né? Mas pela minha experiência, é o que eu observo. Ele é uma classe que ela vai te comprar, principalmente para a área médica, muito por indicação. Tem muito a ver com essa rede de relacionamento e de confiança. O marketing digital, ele serve muito como um apoio de posicionamento. Né? É importante. Hoje, o médico não pode se dar o luxo de escolher. Não, eu quero trabalhar só com marketing de relacionamento, eu não vou trabalhar o digital porque eu não gosto, não concordo. Ele não pode se dar esse luxo, ele tem que estar em todas as pontas. Mas dependendo do público que ele atende, o público dele não vai estar lá. Ele pode gastar 20 mil com tráfego, vai atrair 900 leads, 1000 leads, mas o esforço para você converter, às vezes... 0,5%. Eu vou falar assim, o que eu já passei. Olha que a gente já vai falar sobre redes sociais. Pode? Eu já passei o seguinte, se você faz um tráfego para toda Manaus e eu estava num ticket mais alto, vai chegar pessoas e pacientes que não são seus leads. E você vai ter um cansaço porque você vai ter esse contato, você tem que atender bem todo mundo, tal, mas no final você não tem um fechamento. Então, as coisas, o que eu vejo que o Sebrae, que a Empower, que capacita o pessoal, principalmente você, Larissa,
As pessoas têm que entender o seguinte, você quer diminuir, encurtar esse tempo, porque o meu foi no papel, porrada e fogo, mar e bomba, porque eu fui aprendendo, fui vendo na internet, fui assistindo no YouTube tudo que tinha de graça para montar. Mas só que hoje em dia a gente tem várias posições, tem várias possibilidades de ter isso no Sebrae, ter junto com você, Larissa. E isso daí encurta tempo e diminui gasto. E sofre menos, né? Porque Sofre o menos. desgaste emocional é grande, é grande, é sofrido. Ô Larissa, existe uma linha tênue entre a fantasia e a realidade. Você que é especialista em gestão, no caso de mercado das clínicas médicas, como é que você vê essa falta de coerência? Então, é algo que deveria ser incomum, mas é mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, o que a minha opinião em relação a isso é que não é sustentável, né? Se não há coerência, não há uma verdade, algo genuíno daquilo que o médico, o profissional da saúde divulga e aquilo que ele na verdade, ele pode até ter sucesso ali no começo por um curto período de tempo, mas não se sustenta, porque a reputação é algo que a gente não controla, né? Então, assim, ele pode ir lá falar que ele quer transformar a tua vida, que ele é maravilhoso, que ele vai te atender incrivelmente. Aí lá dentro ele maltrata os funcionários, ele é seletivo na hora de atender o paciente conforme a aparência que ele tem. E isso vai se propagando, né? Então, acaba que gera uma má reputação, uma má fama, ele não consegue se sustentar por muito tempo. Então, essa questão da coerência ela é a base sólida para a perpetuação de qualquer negócio. Ô, Jaque, puxando para você, tanto que com o meio que você trabalha, e até lembrei de uma vez que eu conversei com você, sobre a história de CNPJ e CPF, que você falou de num CNPJ tem vários CPFs. E eu falei muito com a Jaque sobre a reputação ilibada que a Jaque tem na cidade, onde todo mundo quer fazer conexão com ela, porque entende que existe Empower, bacana, a gente tem, cara, é uma coisa de orgulhar, mas atrás da Empower tem uma mulher muito forte, que é a Jaqueline. Como é que você vê exatamente isso? Porque quando você vai trabalhar com as pessoas, você tem resultado. Ninguém pode negar tudo que você fez e tudo que você tem. Olha, eu vou te falar uma coisa, Jeff, que eu vim me despertar para isso através do nosso último podcast. Eu não tinha essa ideia. E aí você falou sobre isso e eu fiquei, depois do podcast, pensando. Eu falei, nossa, será? E aí passou alguns meses, uma empresa me ligou e falou, já que a gente queria contratar para que a gente está chegando em Manaus, no mercado e tudo mais, e indicaram você. Eu falei, tá, mas vocês querem um evento e tudo mais? Não, a gente quer contratar a Jaqueline. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas assim, ok, mas a empresa sou eu, enfim. Ele falou, não, a gente quer a sua imagem. Aí me veio você na memória, eu falei, caramba, o Jeff tava com muita razão, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que, de fato, quando a gente fortalece, a Larissa tem a potencial e ela ali está muito forte, né, na área clínica, fazendo um trabalho espetacular, lançando um evento fantástico. Mas a gente conhece a Larissa. Foi assim que eu me identifiquei. E até então, para você ter uma ideia, eu não tinha essa noção enquanto você não falou no podcast. Eu achava que era a Empower a fortaleza. E a Jaque é a que fica nos bastidores resolvendo tudo. E aí veio de encontro essa empresa e eu falei, nossa, cara, fiquei muito contente em saber, né? Porque muitas das vezes, algumas empresas você conhece a marca, mas você não conhece a pessoa que está por trás. E no meu caso, não. No meu caso, foi o contrário. A empresa ela veio de encontro com a pessoa que está por trás da marca. E Amina, até uma pergunta para você, porque a gente vê que muitas pessoas vendem na internet coisas que não são realidade. E se a gente for pensar, nos primeiros passos, o Sebrae tem tudo lá. Então, assim, não é uma coisa que você está querendo testar, não é um cara que está na modinha, não é uma pessoa que está ali vindo numa hype, aproveitando que está todo mundo vendendo, mas você tem uma coisa muito bem consolidada que é o Sebrae, não é isso? Isso, nós buscamos trazer sempre o melhor. Surgiu novidade, vamos lá capacitar para trazer também para o nosso público
treinamentos também atualizados, contemporâneos. Agora, voltando assim para esse tema de rede social, né? Interessante que contratamos um influencer que por 2 vezes ele se colocou talvez assim num patamar que não deu certo, não rolou com a gente. Aí a gente está fechando a Feira do Empreendedor, que vai acontecer em setembro. Aí citaram o nome dele, aí não, fulano não. Já pisou na bola 2 vezes Isso com a gente. Exatamente. Isso mesmo. Mas sabe que eu fui em imersão agora em novembro do ano passado, dezembro, com o Carlos Bush. Foi ele quem escreveu o prefácio do meu livro. E um cara que trabalhou vários anos, Oracle, Salesforce. Então, assim, um cara que tem no meio corporativo uma robustez. E aí a gente estava discutindo muito isso, que a temporada dos influencers, eles estão passando. Eu sou isso também. Né? E o que vai vir? Vai ser influente. A Jaque, quando as pessoas chegaram e quiseram conversar com você, quiseram contratar a Jaque não Empower, é porque você é influente. Entendeu? Então, assim, quem está por trás? Porque as pessoas que você vai ver que a gente leva como influencer, muitas das vezes ele conecta com a realidade, com um subnicho que não é o contato com o Sebrae, não vai ser essa pessoa, tem um número imenso. Eu vou contar uma história que parece até besteira, mas me julguem, tá? Eu adorei assistir Emily em Paris, não sei se vocês assistiram. Sim, muito bom. Muito, cara, uma aula de marketing, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, grandes empresas, ao invés de elas pegarem e gastarem um dinheiro enorme no marketing milionário, elas pegam, contratam pessoas que sejam influentes. Então, eles vão contratar pessoas que têm conexão exatamente com o nicho que ela quer. Uma pessoa que dê autoridade ao tema. Exatamente, mas que tenha uma reputação, que Sim. todo mundo conheça e que ninguém tenha nada para falar mal dela sobre esse assunto. E essa pessoa vai ter uma força muito maior do que uma outra. E aí, se a gente for falar sobre seguidores, uma pessoa ali com 20 mil seguidores que é de um nicho específico, ela vai vender e ela vai chegar muito mais aonde a pessoa quer do que uma outra que é de 1 milhão, mas que de repente é só uma pessoa fútil que vende futilidade. E aí, se a gente for por números, a gente vai imaginar que essa 2 milhões, mas não, quem consome essa 2 milhões é um público que não é do Sebrae, vamos dizer. É verdade. Eu tive essa experiência com o Sebrae de ser contratada, né, para ser influente de um evento, e foi uma experiência muito bacana, porque tudo para mim nesse momento se torna novo nesse espaço, né? É como se eu estivesse do outro lado, né? Do outro lado. Aí eu fui no evento, evidente. E aí quando chegou ali no Coffee Break, o meu público, 79% são mulheres, e elas chegaram comigo no Coffee Break. Jaque, obrigado por você ter falado. Foi até o Roadshow Petrobras. Obrigado, eu tô aqui. Porque a gente acha que é um evento para homens, né? E não, tinha muitas mulheres, engenheiras e tudo mais, que queriam estar ali e souberam através do meu Instagram. E eu fiquei muito contente, porque assim, elas estavam com um brilho de estar naquele ambiente e poder fazer negócios, que eu falei, poxa, que bom, eu consegui ir de encontro com pessoas que querem esse tipo de conteúdo. Não sei se confere essa informação, mas eu tinha lido uma pesquisa que na época da pandemia o maior índice de empreendedores foram que mulheres, fecharam né? as portas. Não, que abriram novos negócios na pandemia. E pós-pandemia foi a que mais fecharam as portas, Mulheres? infelizmente, mulheres. Não Foi. sabia. Mas é essa questão da multitarefa, da conta da família, da casa. Muitas delas são também a chefe da família. Então, por isso que nós estamos buscando capacitá-las, empoderá-las, para que elas não desistam. Inclusive, falando das características empreendedora, né? É justamente trabalhar as 10 características que trabalha-se no Empretec, para quem já é Empretec conhece. Né? Vamos lá, já que você falou, me falei quais são as 10 características empreendedoras. Já De cabeça eu não lembro todas, tá, mas então eu vou dizer vamos que eu lá, lembro. Uma principal que o empreendedor precisa ter é a persistência. Eita. Não desistir. No primeiro obstáculo, ele vai atrás, traça novos caminhos, novos rumos, novas rotas e segue. Outra é busca por conhecimento, que esse é o ponto-chave, né? Conhecer o mercado, conhecer as finanças, buscar conhecer aquilo que às vezes surge no caminho dele, novidade. Opa, vou estudar aí como
eu posso estar resolvendo esse problema e seguir em frente. Inclusive, eu acho que a busca de conhecimento, isso vale para qualquer pessoa. Mas desde o momento que nós começamos a vida escolar, a gente não para de aprender. Eu vou trazer para você o lifelong learning, que hoje em dia as pessoas falam muito, que exatamente são essas pessoas que você entra no seu negócio, mas você começa a ter pontos onde você sabe que você tem que melhorar. Sim, e vai atrás, e tem oportunidade. E hoje em dia, pelo menos a base, hoje em dia está no YouTube, tem tudo aí, né? Lógico. Aí tem cursinho, às vezes, de 40, 50 reais na internet. Tem um Sebrae para dar uma base para você. Tem online do Sebrae online de graça, você está entendendo? Então, tem muito isso. Mas, assim, quais estratégias que você acha, Amina, que são de gestão, né? Que proporcionam os melhores negócios? Quais estratégias que você... A pessoa está começando agora, vai empreender e ela fala, poxa, já me falaram tanto no Sebrae que eu vou parar, dar um passo para trás e vou perguntar. Nós temos uma ferramenta, Jefferson, que é Canvas Modelo de Negócio. Uhum. A gente utiliza muito para quem tem o sonho no papel e quer começar direito e também quer melhorar o negócio. Aí, então, põe ali no Canvas e tem um direcionamento. Também tem o plano de negócio, que a pessoa precisa saber fazer seu plano de negócio, onde ela quer estar aqui daqui a 5, 10 anos. Claro que o plano não é engessado, né? Pode estar redirecionando ali a rota. A gestão financeira, que é muito importante, principalmente para mulheres, porque muitas não foram educadas a lidar com o dinheiro, né? Então, a gestão financeira precisa conhecer. As grandes financiadoras, bancos e agências de fomentos, elas, inclusive, buscam que a pessoa tenha essa gestão financeira. Conhecer também a gestão do marketing, seja o online ou o offline, né? Também a questão da gestão do marketing, a finanças e a gestão do negócio em si, né? E as mídias sociais têm um ramo específico, porque, querendo ou não, as pessoas têm um nicho ali no Instagram, né? Que o Instagram se tornou, para os jovens principalmente, eu acho que a geração dos milênios para frente, né? É Instagram. Agora, o Facebook, os seniors, quem quiser chegar até eles, tem que ser o Facebook. Então, por isso que precisa estar ali se desenvolvendo também nas redes sociais para falar com o público certo. Né? E falar de redes sociais é uma coisa que hoje em dia... Quer dizer, eu já estudei muito e venho muito atrás exatamente isso. Quando teve a política, né, ano retrasado, que teve eleições, o que acontece? Se a gente vai fazer a leitura do Amazonas, nos nossos interiores, a internet não é boa. Então, assim, o Instagram, que é algo que vai ter muito vídeo, ele não entrega bem, ele vai entregar melhor o Facebook. Então, assim, não adianta você gastar horrores de dinheiro para tráfego pago para o Instagram, para o interior, se ele entrega mais o Facebook. Então, assim, esse conhecimento digital de como saber que você pode... Existe o Facebook Ads e o Google Ads, onde você pode dizer qual é o bairro que você quer. Você pode dizer qual é, se eu quero ali do lado do meu consultório, do shopping ali, quantos quilômetros que eu quero que chegue esse tráfego. E as pessoas, olha só, se você nunca notou isso, pare para prestar atenção. Se você muda de bairro, quando a gente viaja, quando você entra no radar, vai aparecer coisas patrocinadas que você, quando você passar daquele bairro, você não vai ver mais. Então, assim, olha para onde nós chegamos, mas isso aí você tem que entender muito bem do seu negócio. Com certeza. Ô Jaque, para você, na sua visão, a perpetuação do negócio, vai exigir muitos fatores, a gente sabe. O que você aconselha para que seja sustentável a longo prazo? Porque com quem você lidar com muito empresário. Se você está na AGE. Então, você vê coisas nascendo e morrendo. E você vai ver um perfil que você já olha e fala assim, esse daqui não vai para frente, não. O que você acha que precisa dessa pessoa para pensar a longo prazo? Olha, existe uma palavra persistência, mas existe uma também ainda maior, que é o comprometimento. Então, muitas das vezes, as pessoas acabam definhando porque falta o comprometimento. Às vezes começa a entrar muito dinheiro, né? E até aproveitando que eu ia te comentar, os cursos do Sebrae, as pessoas acham assim, é para aquele que está começando, né?
é para aquele que está no meio. E eu estava no curso do Gustavo Cerbasi, um grande palestrante, professor, enfim, tem um currículo muito rico. Ele falou bem assim, e sobre isso que eu estou falando, vocês podem acessar no Sebrae. Então, para você ver o nível de um profissional indicando uma instituição de alto nível, não é para quem está começando. E as pessoas que estavam ali na sala são pessoas que já faturam mais de 1 milhão. Né? Então, para você ter uma ideia, a força do conteúdo que o Sebrae tem. E aí, quando a gente puxa para essa pergunta, é exatamente isso. As pessoas, elas acabam achando que não precisam mais aprender, achando que não precisam mais buscar, achando que não precisam de um plano de negócio e só vivem aquele momento. Muitas das vezes sem um compromisso de crescer, de enxergar, de ter clareza. Então, eu falo hoje do meu negócio. Hoje, eu tenho muito mais clareza onde eu quero chegar. Só que você observa muitos empresários não tendo isso, né? Apenas vivendo um dia de cada vez empresarialmente. Então, fica bem difícil você evoluir. Amina, você falou um pouquinho sobre o Empretec e a gente vê que você tem desde coisas de graça, você tem coisas que tá no meio ali da prateleira, mas também as pessoas que estão andando e precisam de coisas mais robustas, vocês têm também, não é isso? Temos o Sebrae Tech. Uhum. O Sebrae Tech, ele busca a inovação para dentro da empresa, né? Nós temos várias fichas técnicas, desde você que quer implantar a ISO 9000, ou também mudar a fachada de sua loja, layout, também outros voltados na área de inovação, tecnologia, marketing, né? Aí só acessar o Sebrae Tech, o portal do Sebrae e buscar ali a ficha técnica necessária. Qual a diferença dele para o Empretec? O Empretec é sala de aula. Trabalhar ali as características empreendedoras. E o Sebrae Tech, ele trabalha a parte de gestão, ferramentas de gestão para a empresa. Mais prático isso. Mais prático, isso. É tipo assim, você quer dizer assim, olha, eu vou mudar de endereço e eu quero um novo layout para a minha clínica, para o médico, no caso. Aí vai lá, acessa o Sebrae Tech. E sabe o que é mais interessante, Jefferson? O Sebrae entra com 70% do valor da consultoria para o empresário. Olha que bacana. E as pessoas Tem uns que é 50-50, mas a maioria é 30-70. Então, é uma vantagem que o Sebrae oferece para ele estar aí mudando a sua empresa. E falando ali no que a Jaque estava falando, dizendo, né? A questão... Aí eu já volto assim para a questão das gerações, né, Jaque? Hoje, os seniors, que são os 60 a mais, ele é uma população que vem crescendo. Né? Então, e aqueles que conseguem sobreviver no mercado, hoje os empresários com maior poder aquisitivo são os seniors. E eles são aqueles que não param de aprender, de buscar se desenvolver, eles conseguem transitar entre as diferentes gerações, conversar com eles e investirem nos seus negócios, em tecnologia e no autodesenvolvimento, justamente para ele acompanhar essa moçada que está chegando. Também, eu acho que o interessante também a gente falar, porque quando a gente fala no Seniors, eu entendo tudo isso, mas recentemente eu fui para Porto Alegre e eu conheci um senhor que era dono de uma grande gráfica, editora, que o cuidado que se deve ter também hoje em dia, por isso que a gente fala aqui do lifelong learning, quer dizer, você está aprendendo, porque quando chegou o digital, arrasou o negócio dele. E aí a gente vê que se você não estiver aprendendo, porque é o seguinte, o que ele fazia de 30 mil cópias de alguma coisa, de alguma revista num mês, no outro mês ele falou, olha, ele deu exemplo, ele falou, olha, num mês eu fazia 2 milhões. Quando começou a botar tudo para o digital, eles pediram para outro mês para fazer 300 mil edições. E daqui a pouco eles falaram, a gente não quer mais nada. Então, imagina o impacto. E a gente vai falar até sobre as próprias livrarias que são abertas em shoppings, as livrarias onde a gente vai pegar o livro ali. Acabou. Então, assim, até a livraria que eu mais gostava, toda vez que eu ia a São Paulo, eu ia ali para a Livraria Cultura, eu levava meus filhos. Olha, eu tenho essas fotos ainda e tenho na minha memória o quanto gostoso foi.
entrar naquela livraria imensa e os meninos saírem correndo para pegar livro, para sentar, para se deleitar, e simplesmente acabou. Porque hoje em dia, até eu, por mais que eu gostava quando ia para lá, mas eu vejo um livro agora muito fácil, entro na internet, ainda compro o livro, viu? Sim. Porque a maioria das pessoas, a molecada nova, tudo A nem nossa isso. geração prefere ainda pegar no livro, Eu cheirar gosto o de livro. cheiro, eu gosto de deitar com o livro, tá? Mas hoje em dia você não precisa de Escrever tudo Mas isso. não aprendo. Ô, Larissa, eu queria aproveitar que a gente ainda está falando sobre longo prazo. Quem está abrindo agora a sua clínica? Como é que você também pensa? Muda alguma coisa do que as meninas falaram para você pensar em algo que seja duradouro? Não, é basicamente isso, mas eu acredito muito na questão do propósito, né? Quando a gente sabe exatamente por que a gente faz o que faz. Eu acho que por trás de um negócio, da lucratividade, do resultado final, essa longevidade, essa perpetuação está muito ligada com o porquê dela existir, né? Assim, a gente tem estudos agora que foram feitos nos últimos 40 anos sobre a motivação, né? Não é que a questão da punição e recompensa não funcione. Ela funciona. Eu vejo assim que o lucro é muito baseado nisso, um negócio que é feito baseado só no lucro do fim do mês, né? Ele funciona para atividades simples de curto prazo, onde você tem uma visão mais limitada. Mas foi comprovado cientificamente, é a ciência. Na ciência é comprovado algo, mas nos negócios a gente faz uma coisa totalmente diferente, né? O que motiva são outros fatores, a questão da autonomia, a questão da excelência, do propósito, né? De você saber que você faz parte de algo maior. Eu acho que é isso que faz com que os negócios, a clínica médica, enfim, ela consiga ser algo duradouro, ter uma história. Pelo menos os clientes que eu tive, os médicos que eu atendi, que estão aí no mercado há 30 anos, eles eles querem o lucro, eles querem, lógico, ter um retorno sobre aquilo ali, mas eles têm algo a mais. Eles fazem o que fazem por algo muito maior, né? Transformar a vida das pessoas, devolver a autoestima, a felicidade, o sorriso. É algo que eles valorizam muito, poder realmente, a partir daquele momento, tocar a vida daquela pessoa e mudar ela para sempre. Seja devolvendo a saúde, seja a questão de estética, de autoestima, mas eu acredito assim no propósito, e o propósito gera um planejamento estratégico, algo mais concreto que você consiga medir e acompanhar, né, para fazer dar certo aquilo ali. Ô, Jaque, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, tá? Sobre comunicação. O quanto a falta de uma comunicação clara entre os líderes e os seus liderados atrapalha e pode jogar ladeira abaixo um negócio. Como é que você observa hoje em dia? Principalmente eu queria que você falasse sobre os jovens empreendedores que você faz parte. Hoje a AGE, que é a Associação de Jovens Empresários do Amazonas, a gente vem muito com essa fala de que precisamos saber nos comunicar. Hoje, na minha diretoria, eu estou como presidente, nós somos em 13. Então, imagina, são 13 empresários em segmentos totalmente diferentes, em níveis totalmente diferentes, e que você tem que ter essa habilidade em falar. Porque o falar não é só eu tirar algumas palavras, é eu fazer com que o outro entenda, abrace a minha ideia e que juntos a gente possa fortalecer esse trabalho. Então, imagina só, eu estou tendo assim, um aprendizado gigantesco estando como presidente da AGE. Né? Nós temos aí 10 anos de história. Hoje é a nossa inauguração, depois de 10 anos de uma sede. Olha que legal. Parabéns. Então, assim, mostrar seja, eu estou colocando aqui como AGE, mas mostrar para o seu colaborador para onde você quer ir. Porque imagina só você estar num ambiente que você está como uma pessoa sem direção. Então, quando eu assumi a presidência, eu decidi mostrar para eles o que eu queria. Gente, eu quero isso aqui, mas não significa que a colaboração de vocês está anulada. Eu quero também que vocês tragam, né, para que a gente discuta juntos. A ideia aqui é sermos colaborativos. Então, a AGE, ela vem crescendo muito. Em janeiro de 2023, eu peguei a AGE com 35 associados. E finalizamos 2023 com 126 associados. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho interessante. Você vai fazer uma imersão para palestrantes, tá?
disseram que tem um host de um podcast aqui de Manaus muito bom que vai estar junto com você. Não sei, a humildade não me deixa falar. Quem será? Quem será? Quem será? Mas assim, até em que ponto é importante um líder ter esse perfil ou estar junto com você? Porque quando a gente fala sobre comunicação em palestra, as pessoas simplesmente só pensam em palco. Mas o ganho que se tem de você saber se comunicar muito bem com a sua equipe faz a grande diferença. Aonde é que entra essa sua formação para palestrantes, para dar soft skills para as pessoas? Não, perfeito. Eu estava comentando que quando a gente faz a formação de palestrante, né, nós vamos ter a nossa primeira edição formando palestrantes do Norte, porque a gente tem muita gente com potencial aqui. E aí eu recebi uma mensagem falando assim, eu não tenho interesse de palestrar, mas eu tenho interesse de saber me comunicar com a minha equipe. Ter posicionamento, postura, uma fala coerente, porque muitas das vezes o líder acaba ficando nervoso e dá para perceber aquilo, né? Então, eu falei, pronto, a formação de palestrante é exatamente isso. É você se tornar um líder, que as pessoas consigam enxergar isso em você. Porque quando a gente está no palco e a gente tem um líder, né, um palestrante que realmente está se comunicando de forma correta, vamos dizer assim, assertiva, a gente acaba o quê? Se concentrando, não tira os olhos, né? Você tenta anotar o máximo possível porque aquilo ali está fazendo sentido para você. Então, é exatamente isso, a liderança quando a gente traz para o dia a dia desse líder, é quando você consegue compreender que a tua equipe precisa de uma comunicação clara, precisa de uma comunicação que ele possa compreender para onde você está querendo levar, né? Então, a formação de palestrante ela vem com essa finalidade também. Bom, Amina, eu vi das várias imersões que eu fiz, uma me chamou a atenção muito exatamente nesse papel da liderança, de ter uma boa comunicação, de falar muito assim, olha, as pessoas que trabalham com vocês, os líderes têm que expor todas as metas dele. Se você é o dono da empresa, dizer assim, olha, eu quero faturar tanto no ano, eu quero isso daqui, eu quero isso. Ele expor. Aí as pessoas falavam assim, mas eu vou expor os números, exponha. As pessoas têm que entender. E eles falavam que era interessante, que é o seguinte, aquela pessoa que é mais aguerrida que está do seu lado, quando você bota os números, se você olhar na cara dela e ela fizer uma cara concordando que aquilo dá, aquilo dali é um termômetro. Se você vê que ela fechou a cara, que o negócio não foi, você já pensou que você está chutando muito alto. Tem como se trabalhar isso? Com certeza. O principal característica do líder é ele conhecer as pessoas, né? Ele precisa conhecer a equipe dele, até mesmo porque Larissa é diferente da Jaque, que é diferente de mim, de você. Então, ele precisa saber como chegar em cada um. Então, hoje na psicologia, né, tem vários testes, tem o MBTI, o DISC e outros aí, que ajudam ele a conhecer, saber como eu vou tratar com o Jefferson. O Jefferson eu preciso ser... ele é mais visual, então eu preciso mostrar um número, gráficos para eles. A Larissa não, se eu pedir para ela ler um livro e ela me trazer um conteúdo para a gente discutir, ela vai ser ótima nisso. Já que eu preciso trocar ideias com ela. Então, ele precisa conhecer as pessoas que estão com ele para poder dar a mensagem correta a cada uma e, com isso, ele ganhar o coração da equipe. E é interessante, a Jaque falando dele saber se comunicar, e hoje tem uma capacitação que faz parte da trilha, não só do delas, como a gente também está ofertando para outros empresários, que é a comunicação não violenta. É você saber colocar as palavras certas ali para que o outro não se sinta ofendido, não se sinta agredido, e sim ele agregue, principalmente as novas gerações. Quando se falou de sustentabilidade, né, hoje os jovens eles não vão comprar algo que é testado em animais, né? Ele busca realmente saber se aquela empresa é preocupada com o meio ambiente. O SG está entrando com toda a força. Com toda a força. Então, a comunicação também faz parte, a comunicação não violenta também faz parte desse grupo de capacitações que o líder ele precisa se capacitar, precisa
ter para poder ele chegar a cada um que faz parte ali da equipe, do time. Ele precisa trabalhar conforme também a situação, né? Se a empresa está numa outra situação econômica, então ele precisa saber levar seu time também ali para chegar ali naqueles dados, alcançar aqueles números, né? E para isso ele precisa conhecer cada um. Mas, Larissa, até perguntar, pegando o gancho da Âmina, como é que lidar com as gerações e quando você pega ali, às vezes, numa clínica, desde uma pessoa que está sênior, uma pessoa que está ali no meio, uma geração X, Y, só que, assim, são valores diferentes, são pensamentos diferentes. A resiliência, a única coisa que eu posso falar é dentro da universidade, eu vejo muito a falta da resiliência dentro da medicina, onde, na minha época, a briga que era para passar numa residência de cirurgia, e de repente eu vejo meninos entrando, dá uma semana, dá 2 dias, e fala assim, não, isso não é para mim não, professor, é muito difícil, vai exigir muito de mim. Eu falo, poxa, mas eu entendia que eu tinha dia, mês e hora que eu ia começar e ia terminar e que aquilo dali ia me levar para frente. Como é que é lidar com essas gerações dentro de um consultório, dentro de uma clínica? De uma empresa em geral, né? Uhum. Existe uma pesquisa que saiu essa semana que os jovens, eles não estão mais interessados em cargos de liderança. Eles não querem mais ser líderes. Antigamente, era o sonho, né? Você ter um projeto de carreira, você ser gerente, coordenador. E hoje eles não querem, eles querem satisfação e realização. E em 2030, a gente vai ter uma das maiores crises econômicas baseadas na questão da mão de obra, né? A gente vai ter dificuldade de contratar pessoas para ser CLT, bater ponto para entrar e para sair. A juventude, por exemplo, a geração da minha filha, que tem 14 anos, se tu perguntar de um menino de 8 o que você quer ser quando tu crescer, ele fala, eu quero ser streaming. Eles querem trabalhar, TikTok. ter liberdade geográfica, trabalhar em qualquer lugar, do jeito que eles, sem ter ninguém pressionando, sem ter pressão. Então, assim, é realmente um grande desafio. E a gente precisa se adaptar, né? Por isso que eu falo que esses últimos estudos a respeito da motivação, ele precisa ser considerado no negócio, na execução do negócio. As pessoas querem autonomia, liberdade, elas querem uma missão. O que eu preciso fazer? E elas querem se sentir livres para desenvolver aquele trabalho, para te dar aquele resultado. Elas buscam excelência, se sentir realizada e reconhecida dentro daquilo que elas fazem. E o propósito, saber que elas fazem parte de algo maior, né? Você só colocar a meta, aquela rigidez, daquela hierarquia, daquela época que vem muito do militarismo, né? Que as pessoas realmente tinham essa resiliência, porque elas eram disciplinadas, doutrinadas dessa forma, não existe mais. E a tendência é piorar. Mas olha só, aí eu vou fazer aqui o advogado diabo, né? Porque eu estava assistindo ainda ontem com minha esposa a série The Crown, e era um momento especificamente onde houve uma crise na Inglaterra, a libra esterlina aumentou, e vinha o general do exército falando muito sobre a próxima geração que estava chegando. Só que a próxima geração que estava chegando, hoje em dia, são os nossos pais. E você vai ver que houve, toda hora, quem olha para trás, para frente, sempre acha que a geração que vem sempre vai ser pior. Eu ouvi isso dos meus professores. Cirurgião, Jefferson é preguiçoso. Isso dos nossos pais, né? Sim, e eu falava assim, o pessoal falava, Jefferson é preguiçoso, ele não quer trabalhar final de semana, ele não quer dar plantão noturno, entendeu? E ao mesmo tempo que a gente observa essa molecada em algum momento, como eu falei sobre resiliência, porque é uma das coisas, eu acho que é um dos pilares que todo mundo falou aqui. O seu negócio só vai dar certo se você tiver resiliência. Vai ter dia que vai chover, vai ter dia que vai fazer sol, vai ter dia que você vai plantar, tem dia que você vai conseguir fazer a sua colheita. Então, assim, eu dentro da medicina, eu observo muito que existia um assédio moral muito grande, que hoje em dia os meninos não aceitam. E eu acho isso legal, porque a gente aceitava porque a gente foi doutrinado para ser desse jeito. E aí, um momento que os meninos falam assim, não é para você falar assim comigo. Eu não acho que seja uma geração pior. Ela é uma geração mais criativa, mais inovadora, mais eficiente, né? É um modelo diferente de trabalhar.
não é que é pior ou melhor, são modelos diferentes, né? Que a gente precisa trabalhar o engajamento de uma forma diferente. Mas eles, bem engajados, se eles acreditam no projeto, nossa, são extremamente criativos, eles dão gás, eles não têm a questão, não medem esforços, né? Mas eles precisam se sentir realizados dentro daquilo ali, reconhecidos, né? O que não dá é para você ter as duas coisas. Você querer pessoas extremamente criativas, inovadoras, leais, que vão dar o sangue para você e tratar elas com assédio moral, com a pressão psicológica, punindo. Você não vai conseguir ter as duas coisas trabalhando dessa forma. Já que outro ponto que eu queria trabalhar com você, perguntar, é sobre a síndrome do vira-lata. Sempre a visão de quem mora, das pessoas sul, sudeste, de quem mora norte, nordeste, é sempre que a gente é menos capacitado, que a gente está atrás. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo assim, que, pasmem, eu passo na prova de residência, eu terminei a residência de cirurgia geral, fui para um hospital escola para fazer uma prova de residência fora de Manaus, sudeste. E na hora que tinha minha entrevista, um dos médicos que estavam na banca pega o meu currículo e fala assim, você é de Manaus? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, mas quantas pessoas, qual é o número da população de Manaus? Na época, dava mais ou menos 1,5 milhão. E eu falei assim, olha, mais ou menos 1,5 milhão. Aí ele falou assim, mas você está falando só de pessoa ou de macaco também? Meu Deus. Nossa, que ridículo. Você acredita Meu Deus, nisso? chocada. Então, assim, eu sempre falo até para os meus alunos, muitas das vezes a gente que está aqui no norte e no nordeste, a gente acaba saindo atrás onde as pessoas, elas querem a todo momento que você sempre tem que estar mostrando que você é mais. Como é que você vê essa mudança, você com a GE, você até com a Empower, onde você está trazendo isso, essa robustez, e que a própria Empower não deixa na mão e nada a desejar com outras empresas fora de Manaus. Obrigada, fico super feliz. Olha, eu ouvindo aqui a Larissa, e quando ela falou propósito, né? E exatamente isso. Eu sou do interior. Eu vim de São Gabriel da Cachoeira, onde 70% da população é indígena. Então, imagina só, para você chegar e conseguir se posicionar. E quando você fala isso, é exatamente esse o meu propósito, Jeff. Porque nesses 5 anos de Empower, eu falei, já chega. Já deu dessas brincadeiras, né? Vamos colocar a nossa cara aqui e mostrar que quem é do norte vem forte. Então, quando eu decidi abrir a Empower, eu decidi abrir porque isso me doía. Todas as vezes que eu ia para um congresso, nossa, você é índia? Sou índia, né? Só falta o cocá. Então, isso toda hora eu falo, gente, como assim? Por que a gente tem que ser menor? Porque a gente veio do norte? Não, não é bem assim. Eu vou mostrar através da minha empresa que a gente tem pessoas no nível igual ou maior do que as outras pessoas que aqui estão fazendo uma certa brincadeira, que muito sem graça, né, por sinal. Então, quando você me fala o que aconteceu com você, eu penso, a gente não pode parar. A gente tem que continuar. A gente tem que fazer eventos, treinamentos cada vez maiores com pessoas daqui, fortalecendo as pessoas daqui, dessa terra, que a gente sabe os nossos desafios para manter as nossas empresas nesse lugar. Então, a capacitação e mostrar que nós temos pessoas que fazem isso de uma forma com muita maestria é a voz que a Empower quer colocar. Eu tenho a Larissa, né? Eu tenho a Amina, eu tenho o Jeff. Então, vamos lá, vamos fazer. Nós temos pessoas muito qualificadas para isso. Então, você me falando isso é mais uma forma e uma fonte de vontade de continuar a levantar a nossa voz aqui no Norte. Meninas, a gente está indo já para o final do nosso podcast, passa muito rápido. Mas, essa Amina, hora que a gente faz... né? Mas, Amina, tem uma coisa que eu não poderia terminar isso aqui, o podcast, sem a gente conversar. Você tem especialização em liderança, você sabe falar sobre gestão. E
todas as vezes que a gente vai falar, quem vai abrir algum negócio, vai empreender, sempre acha que vai ser a mil maravilha. Como é que lidar naquela hora que dá turbulência? Porrada, papel e bomba e briga. Como lidar nesse momento que você é o empreendedor, você é o dono do negócio, ou você é o líder e você tem que intervir em todo esse papel? Olha, uma coisa muito importante é, como foi falado aqui, a resiliência. Como tem aquele jargão, né? Força na peruca. Só bate o cabelo, E vai. calça o salto e vai, né? Porque tem que ser mesmo persistente. Saber que problemas vão surgir, percalços no caminho vão surgir. É aquela questão, né? Havia uma pedra no caminho. Sim, mas e aí? O que tu fez com aquela pedra? Né? Porque não tirou a pedra do caminho, não contornou a pedra, né? Então, vai do empresário parar e olhar, ver o problema. Opa, posso ir por aqui, posso buscar ajuda ali no Sebrae ou com outro profissional. E ali tentar buscar caminhos, alternativas para ele ampliar ali o horizonte dele, ver que é normal, né? Às vezes as pessoas têm medo de errar, medo de vergonha, de quebrar, mas acontece, gente, né? Aí vai da gente estar buscando, não desistir. E como as duas falaram do propósito, né? O que é que te faz levantar de cama de manhã cedinho, né? É teu filho, é tua empresa, é um amigo, teus pais. Você tem que buscar uma inspiração para poder você levantar da manhã. Não, é por eles, é que eu luto, é por mim, é pelo meu negócio. Eu sei que lá na minha clínica tem pessoas que dependem dela abrir todo dia, de ter clientes ali. Então, vou buscar profissionais que possam me ajudar a prospectar novos clientes ou resgatar aqueles clientes que um dia passaram por aqui e se foram, ou o que eu posso estar inovando dentro da minha organização para não fechar a porta. Então, é buscar profissionais e buscar capacitação. Isso Perfeito. é importante, a gente tem que ter humildade para isso, né? Saber que a gente não sabe Não tudo, sabemos né? tudo. Com certeza. Meninas, já que a gente está acabando, eu queria primeiro que... Larissa, eu queria que você desse suas redes sociais, mas eu queria que falar já as pessoas tenham oportunidade. O pessoal que é da área da saúde, fala um pouquinho sobre o que você vai fazer do seu curso de capacitação e do que você tem, o grande ouro que as pessoas vão encontrar lá. Então, dia 24 de fevereiro agora, a gente vai estar com o curso Secretária Vendedora, com apoio aí à organização do evento, a Jaque, que eu já conhecia de outro cliente, né, Jaque? Conheci a Jaque ainda como uma empresa de marketing, então a gente sempre se acompanhou, sempre me senti conectada com ela. E vindo desse mundo, na verdade, a Potencial, que é a empresa que eu tenho de consultoria médica, tem 10 anos já no mercado. E ao longo desse tempo eu vejo a necessidade que a gente tem em relação à qualificação da secretária médica, que é o coração da clínica, né? É verdade. Muitos começam ali só o médico e a secretária, e ela faz tudo para ele, né? Então, nem todo mundo tem uma clínica com uma estrutura enorme, com 20, 30, 50 colaboradores. E assim, ela sendo o coração e parte tão importante desse negócio, é muito importante a gente investir, o médico conseguir investir na capacitação, no desenvolvimento dela. Porque hoje a gente sabe que ela não é mais só gestão de agenda, não é só marcar uma consulta, é muito mais do que isso. Então, dia 24 a gente vai estar junto, conversando um pouco a respeito dessas habilidades, de técnicas de vendas, como trabalhar a gestão de agenda, como trabalhar a questão de neurovendas, para estar atraindo, negociando procedimentos e estar melhorando os resultados das clínicas médicas. Suas redes sociais, por favor, Lari. Minha rede social é Lari Pinheiro e a gente também tem Potencial_AM, que é o da consultoria. Perfeito. Mocinha, antes da Empower, fale qual o arroba da Jaqueline. Pela primeira vez eu vou falar o meu arroba pessoal. Arroba Jaqueline Guedes 10. Então, só seguir. A diferença é que tem um C, tá, gente? Entre o A e o Q. Esse é o charme do nome. CQUE. Pronto. Lindo. Amina, vamos lá. Sua rede social, Sebrae, o que você quiser, por favor, falar, fique à vontade. Tá, sou Sebrae, né, gente? Comecei bem novinha lá, então é minha segunda casa. @Sebrae AM. E também tem a do Sebrae Nacional, que é só Sebrae. Mas o Sebrae AM
Nós estamos ali sempre pautando o público com o que nós temos de novidade na casa e quero convidar as mulheres a estar conosco no dia 22 de março no SESI Clube do Trabalhador com Mulheres que Inspiram, reposicionamento de imagem e negócios. Uau, justamente para Desculpa elas aí, viu? se recolocar aí Estaremos no lá. mercado. Pessoal, se vocês ouviram um uau diferente aqui, a minha produtora Júnia Januário deu um uau tão bonito, tão gostoso e uma risada agora. Então, vamos lá. Turma, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast. Gostou? Você tem que se inscrever no canal e manda para os seus amigos que precisam aprender, que tem que aprender mais. Show.